O que é reserva de emergência e por que ela é tão importante para você. É sobre isso que eu vim falar com vocês no vídeo de hoje. E embora eu tenha muitos vídeos, né, aí no YouTube falando sobre esse assunto, eu também resolvi fazer o meu, né, dar aqui as minhas contribuições para esse assunto que é tão básico, mas é tão importante para todo mundo, para qualquer pessoa, tá? Eu sou a Aline, sou formada em economia, fui assessora de investimentos durante 2 anos e meio no escritório e criei esse canal no YouTube para contar, né, e ensinar para vocês tudo que eu aprendi durante a minha formação e também esse meu tempo, né, como assessora, tá? Então vamos lá. A reserva de emergência é exatamente o que o nome diz, né? Você vai usar ela para suas emergências. E eu acho que muita gente fala, né, sobre isso. Ah, reserva de emergência e como é que é e tudo mais, mas eu acho ainda que algumas pessoas não sabem o que é e às vezes por vergonha, né, elas acabam não perguntando quando escutam alguém falar sobre isso, né? Eu tô dizendo isso porque eu ajudo a minha irmã mais nova a investir. E esses dias, conversando com ela, eu fiz essa pergunta para ela, né? Eu disse, você sabe o que é reserva de emergência? E ela disse, não, né? E aí eu voltei um pouquinho, né, no assunto e eu vou voltar aqui com vocês também para a gente chegar aí no que de fato é a reserva de emergência, né? Quando ela me disse que não sabia, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela se ela sabia qual era o custo de vida dela, quanto é que ela precisava, né, hoje para viver exatamente como ela vive hoje, só que, por exemplo, sem trabalhar, né? Então, se ela não trabalhasse hoje, se ela não tivesse renda, qual seria, né, o custo de vida dela e quanto ela precisaria ali para se manter por mês. E aí ela fez, né, ali uma conta meio que de cabeça, pensou direitinho e me disse um valor, tá? E aí, a partir disso, né, eu fui explicar para ela o que era reserva de emergência, né? E como eu já disse aqui para vocês, a reserva de emergência vai servir, né, para esses momentos como um desemprego, né? Ou então uma situação emergencial de saúde, né? Ou às vezes o seu carro quebrou, né? Ou alguma coisa mais urgente em casa que você precise fazer, alguma obra, ou trocar algum eletrodoméstico que seja mais caro, tá? Tudo isso a gente considera realmente, né, como uma emergência. Mas a reserva de emergência, ela também pode ser uma reserva de oportunidade, né? Às vezes, por exemplo, você está pensando em viajar e aí surgiu ali uma promoção de passagem aérea, né? Se você tem um montante ali de dinheiro guardado, né, e bem investido, num investimento, né, que seja próprio para isso, e a gente já vai falar, né, um pouco sobre isso, você vai poder também utilizar a sua reserva de emergência como reserva de oportunidade, tá? Então, assim, ó, a reserva de emergência, ela é o primeiro passo, né? Ela é a primeira coisa que alguém que acabou, por exemplo, de sair das dívidas e tá pensando em guardar, né, dinheiro, ela é a primeira coisa que você tem que formar, que você tem que pensar, né, em fazer, tá? Porque ela é a tua segurança, ela é a tua base ali para muitas coisas, né? E para mim, a reserva de emergência, ela é tão importante, né, para qualquer pessoa, porque ela te dá uma liberdade, sabe? Ela te traz tranquilidade, né? Então, ela te dá a liberdade, inclusive, de negociar, né? Por exemplo, digamos que você vai comprar algo que seja mais caro e aí você decide comprar à vista porque você tem, né, ali aquele valor guardado. Você vai conseguir negociar às vezes um preço melhor, né? Se você vai comprar, por exemplo, um carro à vista, se você vai comprar às vezes um apartamento, né? Ou dar entrada no apartamento e aí dar uma boa entrada, sabe? Então perceba que a reserva de emergência te traz tranquilidade, né? Porque aí você sabe que se você ficar desempregado ou se você tiver uma situação emergencial, você tem um dinheiro ali que pode te socorrer e ela também te dá essa possibilidade de negociação, né? Eu digo que a reserva de emergência é como se você tivesse pedindo dinheiro emprestado para alguém, mas esse alguém é você mesmo, né? Então, imagina o conforto, né, que é você poder fazer algo que você queira ou algo que você precisa, né? E não ter que pedir emprestado, seja um
um empréstimo, né, direto num banco, por exemplo, para pagar juros ou pedir emprestado para alguém, tá? Mas aí vamos voltar lá no custo de vida, né, pra gente saber como é que eu vou formar a minha reserva de emergência e de quanto ela tem que ser, né? E aí, lembra que eu disse que ajudo minha irmã mais nova, né, a fazer os investimentos dela, e a gente começou ali a montar a reserva de emergência dela a partir do custo de vida, tá? É assim que a gente faz, né? Então, você vai pensar aí, né? Eu quero que vocês anotem aí no papel mesmo, façam essa conta no bloquinho do celular, né? Que a gente usa muito o celular, para que vocês saibam quanto é o custo de vida de vocês hoje, tá? E aí, vejam, eu falei para minha irmã e eu vou falar aqui para vocês. O custo de vida, ele vai ser o custo que vocês têm hoje, tá? O quanto você precisa para viver exatamente da maneira que você tem, que você vive hoje. Não é assim, o meu custo de vida não vai ser, eu preciso de 2.000 porque são as minhas contas básicas ou as minhas contas fixas, tá? Você tem que pensar no seu custo de vida como tudo aquilo que é fixo, né? Então as coisas mais importantes como aluguel, água, energia, mas também as coisas variáveis, né? Então, se você gosta de sair, ir no cinema, né? A minha irmã, por exemplo, ela é uma pessoa que vai muito ao cinema. Então eu disse para ela que isso é um custo que ela precisa incluir, né? Ali no custo de vida dela, tá? Então, da mesma forma, você vai pensar aí, né? O que é que eu gosto de fazer ou com o que é que eu gasto com certa recorrência no mês, né? Ao longo dos meses. E eu vou incluir ali também no meu custo de vida, tá? E aí, depois de fazer, né, essas anotações, você vai chegar num número e vai ver qual o valor, né, do seu custo de vida. E aí a gente vai colocar aqui um número, tá? Digamos que o seu custo de vida hoje seja R$3.000, certo? E então, a partir desse número, você vai pensar na sua reserva de emergência. Eu, particularmente, eu não gosto de dizer assim, o seu custo de vida tem que ser 6 meses, 8 meses, né, ou 12 meses, tá? Mas eu acredito que tenha que ser pelo menos ali de 6 meses, né? Porque eu acho que é um tempo bom para você se restabelecer, por exemplo, se você ficar desempregado, né? Se você for desligado do seu trabalho, tá? Mas aí alguns educadores financeiros, alguns estudiosos de economia, principalmente de economia comportamental, gostam de pensar na reserva de emergência para cada tipo de trabalho que você tem, né? Então, existe um consenso de que se você trabalha CLT de carteira assinada, você pode montar sua reserva de emergência em cima de 6 meses do seu custo de vida, certo? Então, no exemplo que a gente estava dando aqui, né, se uma pessoa ela tem um custo de vida de 3.000 mensal e ela trabalha de carteira assinada, então a reserva de emergência dela vai ser os 3.000 vezes 6 meses, vai dar aí 18.000, tá? Então, você precisa ter esses 18.000 como sua reserva de emergência, num investimento que a gente já vai falar, né, das características que ele precisa ter e por que ele tem que ter essas características para você deixar o seu dinheiro de reserva de emergência guardado, certo? Agora, se você é uma pessoa que trabalha, né, de maneira autônoma, não é carteira assinada, então a gente sugere que você tenha ali 12 meses do seu custo de vida como reserva de emergência, tá? Isso porque se você é CLT e for desligado, você vai ter ali o seu FGTS, você vai ter o seguro-desemprego, né? Você vai ter ali alguns valores que você vai receber, né? Então você não precisa talvez de um montante tão grande quanto de uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, né? Trabalha de forma autônoma. Porque aí o autônomo, se ele fica desempregado por algum motivo, por exemplo, se ele sofre um acidente ou se ele fica doente e ele para de trabalhar, e ele não tem, né, às vezes todos esses benefícios que uma pessoa de carteira assinada teria, certo? Mas eu, como eu disse, né, particularmente acho que quem define qual vai ser a sua reserva de emergência é você. Se você se sente confortável em ter apenas 3 meses do seu custo de vida na reserva de emergência, né, e você quer juntar, né, dinheiro para outras coisas, porque você já acha esse valor suficiente, então tudo bem, tá? Mas no geral,
você precisa saber dessas informações, porque aí você define também quanto que você quer ter, certo? Então vamos lá. Onde é que você vai deixar a sua reserva de emergência, né? Como é que você vai fazer isso, né? Olha, se é uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é: eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento, né? Eu posso precisar desse dinheiro daqui a 1 minuto, né? Então, ele precisa estar guardado num investimento que eu possa retirar a qualquer momento, não é verdade? E aí, se a gente lembrar, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, eles geralmente guardavam um dinheiro na poupança, né? Era exatamente isso que eles faziam. Eles tinham uma poupança, né? E essa poupança era justamente a reserva de emergência ou de oportunidade dos nossos pais, dos nossos avós, certo? Só que o mundo evoluiu, os investimentos ficaram cada vez mais acessíveis, né? Graças à internet, ao próprio YouTube, né? Porque os influenciadores começaram, né, a falar mais sobre isso, a gente aprendeu e aprende todo dia mais sobre isso. E aí a gente sabe hoje que a poupança não é o melhor lugar, né, para se investir, para deixar o nosso dinheiro guardado, porque ela rende muito pouquinho, né? E por outras e outras características que a gente pode falar num outro vídeo sobre isso, certo? Então, a poupança ela tem essa característica, né, de você realmente poder sacar quando você precisar, inclusive nos fins de semana, né? Então, não há problema de você tirar o dinheiro ali quando você precisa, né, da poupança. Mas hoje a gente tem boas alternativas que têm essa mesma característica que a gente está querendo, né, para reserva de emergência, certo? Então, quais são, né, esses outros tipos de investimento, tá? O primeiro deles é o Tesouro Selic, certo? O Tesouro Selic, ele também tem essa característica de você poder sacar qualquer dia, só que precisa ser dia útil. Então, ele é um pouquinho diferente da poupança nisso, certo? Outro tipo é o CDB de liquidez diária, né, de algum banco ou de alguma corretora, tá? Mas ele também tem normalmente essa característica de você só sacar em dias úteis, né? Então, normalmente é ali de segunda a sexta. Eu não vou conseguir sacar se for um feriado ou se for fim de semana, tá? Mas a gente tem uma terceira alternativa que são as caixinhas do Nubank, né? A caixinha específica do Nubank de reserva de emergência ou o próprio saldo do Nubank, que também rende bem, né? E você pode sacar todo dia, tá? A caixinha do Nubank, especificamente de reserva de emergência, ela é muito boa nesse aspecto, porque você pode sacar qualquer dia, mesmo no fim de semana, mesmo à noite, mesmo no feriado, tá certo? E ela rende a partir do primeiro dia útil que você colocar o seu dinheiro lá, né? Então, nesse quesito, a caixinha do Nubank, né? Ela é uma boa alternativa para isso, tá? Mas aí, qual outra característica, né, que a sua reserva de emergência precisa ter, né? Além dessa característica de você poder sacar quando quiser ou quando precisar, tá? Ela tem uma característica muito boa que ela rende 100% do CDI, né? E o que seria isso? Vou voltar na poupança para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa questão do rendimento, né? Eu disse para vocês que a poupança ela não é mais tão interessante, porque ela rende muito pouquinho. E quanto é, né, esse pouquinho? A poupança ela rende hoje exatamente 0,5% ao mês ou 12% ao ano, tá? E por que isso se torna tão pouquinho? Porque quando eu comparo isso com o CDI, que a grosso modo é igual à Selic, que é a nossa taxa básica de juros, a Selic hoje no Brasil está 13,25%. Isso dá mais que 1% ao mês, né? Então, quando eu comparo 0,5% ao mês que a poupança rende com 1%, né, ou mais que 1% ao mês que o CDI rende, a Selic rende, então veja que é infinitamente melhor, né? E aí, a caixinha do Nubank, ela rende 100% do CDI. O que quer dizer 100% do CDI, né? Se CDI é 13,25, na verdade CDI é 13,15, tá? 13,25 é a Selic. Se CDI é 13,25, então 100% de CDI vai ser
13,25, certo? Então, quando eu digo que algo rende 100% do CDI, eu tenho que pensar quanto é o CDI hoje e aí pensar que 100% do CDI é exatamente isso que o CDI tá hoje, tá? Por que eu tô falando hoje? Porque o CDI, ele acompanha a Selic e a Selic, ela é revista a cada 45 dias, mais ou menos, numa reunião, né, importante, que é a reunião do Copom. Nessa reunião é definida quanto será a taxa Selic, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir ou se ela vai permanecer, tá certo? Então, a Selic pode variar, o CDI também, né? E por aí vai. Então, normalmente os investimentos, né, de pós-fixados que a gente chama, eles têm essa característica de serem 100% do CDI ou 90% do CDI ou 105% do CDI, tá? Porque vai depender de quanto é a Selic, né, o CDI naquele momento, certo? Então, isso é outra característica importantíssima, né, de você saber onde é que você vai deixar a sua reserva de emergência, certo? Se hoje nós temos, né, um investimento ou um lugar tão fácil, né, de colocar nosso dinheiro, que é a caixinha do Nubank, ou o Tesouro Selic, ou um CDB de liquidez diária, e eles rendem 100% do CDI, então não faz sentido algum eu deixar na poupança, que rende menos da metade disso, né? Ou em qualquer outro investimento que renda abaixo de 100% do CDI, certo? Porque, como eu disse, né? É muito simples hoje a gente colocar o nosso dinheiro na caixinha do Nubank, ou no Tesouro Selic, ou no CDB de liquidez diária, certo? Então, não tem sentido você deixar em outro tipo de investimento, certo? Então, ó, dois pontos aí, né, importantíssimos para você saber onde que você vai deixar a sua reserva de emergência, né? Então, primeiro, um investimento que você possa sacar a qualquer momento e um investimento que renda pelo menos 100% do CDI, tá? Mas tem uma outra característica muito importante que às vezes eu acho que as pessoas deixam de lado, negligenciam, né, eu diria, que é você deixar a sua reserva de emergência num investimento que seja de renda fixa, tá? Por incrível que pareça, eu já vi algumas pessoas dizendo que dá para deixar a sua reserva de emergência em fundos imobiliários, né? Porque fundos imobiliários não oscila tanto, não varia tanto e dá para tirar o seu dinheiro com 2 dias, né? Porque você vende o fundo imobiliário e com 2 dias o dinheiro tá na conta. Só que, gente, não caia nessa, tá? Porque fundo imobiliário é um investimento de renda variável, então ele vai variar. Então não tem isso de, porque ele varia menos que ações, eu posso deixar minha reserva de emergência lá, tá? A sua reserva de emergência, ela precisa estar num investimento de renda fixa, certo? Num investimento de renda fixa, num investimento que renda pelo menos 100% do CDI e num investimento que seja de liquidez diária, ou seja, precisei do dinheiro hoje, eu tenho o meu dinheiro hoje, certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui para vocês, né? Sobre reserva de emergência. Olha, eu acho que era isso, tá? Falei para vocês então aí o que é a reserva de emergência, como é que vocês vão calcular, né, o custo de vida de vocês e aí decidir qual será a sua reserva de emergência, tá? E em qual investimento vocês podem, né, vocês têm de opção aí para deixar esse valor, tá certo? Eu acho que o meu recado final sobre isso é: se preocupem de fato em montar sua reserva de emergência, certo? Construam ela aos poucos, construa ela aos poucos, tá? Você não precisa, não se assuste, né, com o número. Muitas vezes a gente faz a conta, sabe, do quanto eu preciso ter de reserva de emergência e tem gente que até desanima, diz, ai meu Deus, é muito dinheiro, eu não vou conseguir, né? Mas a reserva de emergência, ela é algo para você construir, tá certo? Ela é algo para você ir juntando ali todos os meses. E não necessariamente você precisa ter toda a sua reserva de emergência formada para começar a também conhecer outros investimentos e investir em outras coisas, tá? Você pode, se você tem, por exemplo, um valor para investir todo mês, você pode pegar a maior parte desse valor para ir para sua reserva de emergência e um pouquinho para algum outro tipo de investimento que você queira
conhecer, né? Voltando ao exemplo da minha irmã, é assim que a gente tá fazendo, né? É assim que eu tô ajudando ela. Ela tá montando a reserva de emergência dela. A maior parte do dinheiro que ela guarda por mês vai para a reserva de emergência e uma outra pequena parte vai para outras coisas ali que a gente acha importante também conhecer, né, e ter nesse momento, tá certo? E aproveitar, né, nesse momento que a gente tá passando agora em relação à economia e investimentos, tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para quem vocês quiserem. Deixem comentários, sugestões e até o próximo.